Amazonas reduz em 67,5% taxa de letalidade por Covid-19. Na última sessão do ano. Wilson Lima anuncia abono do Fundeb de até 12 mil para 26,7 mil servidores estaduais da educação. Última reunião do CODAN em 2020 avaliará a pauta de 2,65 bilhões de reais de investimentos. Palmeiras vence Libertad e está nas semifinais da Libertadores. Governo federal revisa a previsão para salário mínimo de 1.067 para 1.088 reais em 2021. Presidente Jair Bolsonaro participa de reunião de chefes de estado do Mercosul nesta quarta-feira. Bolsonaro reconhece Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Serial killer que matou 9 pessoas é condenado à morte no Japão. Manaus vive noite e madrugada de calmaria sem nenhuma morte por violência. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. Sol com muitas nuvens é o que prevê o Instituto Climatempo para hoje. De acordo com o Instituto, é de 90% a probabilidade de chover em 25 milímetros hoje. Parte disso já caiu durante a madrugada. O dia amanhece parcialmente nublado com temperatura na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 30 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 88%. Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro. Esta é a edição de número 85.027 do Jornal da Manhã. Dia do Santo Adão. Também é o dia do reservista e o dia do teatro amador. Já se passaram 351 dias do ano e faltam agora 15 para terminar 2020. 8 centímetros foi quanto subiram as águas do Rio Negro nas últimas 24 horas. Sua cota em relação ao mar estará agora em 19 metros e 12 centímetros. Fatos acontecidos nesta data. Nasci em 1917 o escritor e físico inglês Arthur Clarke. Era fundado em 1935 o São Paulo Futebol Clube. O Vasco se sagrava campeão brasileiro ao vencer o São Paulo por 1-0, isto em 1990. Agora, 5 horas e 49 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta, hoje o Ismael Moura. E bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às notícias. Termina na próxima sexta-feira o prazo para produtores rurais de todo o estado comprovarem junto à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, a vacinação de seus rebanhos contra a brucelose nesse segundo semestre. A prorrogação da data limite que inicial foi publicada no Diário Oficial do Estado de 10 de dezembro. A notificação é referente à imunização de fêmeas bovídeas de 3 a 8 meses e deve ser feita nas unidades locais de sanidade animal e vegetal da agência. Os produtores rurais que não possuírem fêmeas bovídeas na faixa etária prevista durante esta etapa, iniciada no dia 1º de julho, também deverão comparecer às unidades para declarar a ausência desses animais na idade vacinal. Valorizar o fazer artístico e pedagógico dos arte educadores de Manaus é o objetivo da exposição Em Perspectivas, que entra em cartaz do Centro Cultural Palácio da Justiça, na Avenida Eduardo Ribeiro, nesta quarta-feira. Pinturas, colagens e obras diversas dos profissionais fazem parte da mostra que retrata o momento político e social do país em meio à pandemia de Covid-19. A entrada é gratuita por meio de agendamento no Portal da Cultura, no cultura.am.gov.br. Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a mostra conta com obras organizadas por 14 professores artistas, produzidas por eles e também em sala de aula durante o ano. O artista Roosevelt Pinheiro, o Pretinho, anuncia a realização de mais uma instalação da intervenção urbana Polígono da Arte, no Igarapé de Manaus, na capital amazonense, e convida o público em geral para o evento. Desde ontem, terça-feira, ocorre o início das atividades da intervenção urbana Polígono da Arte no Igarapé, Manaus. Essa intervenção, que começou em 2001 e que já foi contemplada no edital Redes da Funarte 2011 e que neste ano de 2020 consegue o seu segundo prêmio, o edital número 009/2020, concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Lei Aldir Blanc Artes Visuais. As atividades são abertas ao público. Os visitantes terão a oportunidade de conversar com os envolvidos no projeto e se informar sobre a programação.
Nesse espaço, será possível ouvir boa música, assistir à produção do prato maniçoba, dentre outras atividades como a realização de oficina de serigrafia para os comunitários, cineclubismo, visita guiada de moradores locais ao sítio arqueólogo Parque das Lajes, na colônia Antônio Aleixo. 5h52 em Manaus. O coletivo Visagem de escritores de fantasia e ficção científica anuncia para os dias 18, 19, 20 e 26 de dezembro a realização da primeira feira literária do Amazonas com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do coletivo Visagem. Financiada pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais, via Lei Aldir Blanc, promovido pela Manaus Cult, o primeiro Inflama reúne a programação diversa, com bate-papos, oficinas, saraus e lançamentos de livros, tudo em formato gratuito e com certificação de horas. Segundo Jean Santos, escritor e membro do coletivo Visagem, a ideia é que a primeira Flama preencha um espaço no cenário cultural de Manaus. Tivemos em 2012 nossa única Bienal, que não teve prosseguimento. A Feira do Livro de Manaus durou por 3 edições antes de ser encerrada, e a Feira do Sesc, no momento, é um dos poucos eventos de grande porte que mantém a literatura local em evidência. Tentamos, da melhor forma de nossas possibilidades, mudar isso. E a Flama nasce do desejo de fazermos isso de maneira independente a partir de uma proposta coletiva. O evento, recheado de oficinas, palestras e lançamentos de livros, será realizado de sexta-feira 18 até domingo 20, com encerramento agendado para o próximo domingo, dia 26. Agricultores familiares de Tabatinga e Itapiranga realizaram no último final de semana em seus respectivos municípios as primeiras edições de feiras com itens regionais que devem se firmar nos calendários oficiais das cidades. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, juntamente com todo o sistema CEPROR, entre outros parceiros, prestaram apoio à assistência técnica a toda a execução de ambos os eventos. Em Tabatinga, a edição inaugural da feira aconteceu no último domingo e, segundo a gerente da unidade local do IDAM no município, Tainá Bruna, mais de 500 pessoas prestigiaram a feira, que contou com 37 agricultores familiares. De acordo com a gerente, mais de 50 itens foram comercializados, entre eles banana, macaxeira, farinha, tucumã, goma, milho, cupuaçu, mamão, laranja, cubil, limão, coco, pupunha, tapioca, pé de moleque, tucupi, pimenta de cheiro e maracujá. A feira rendeu mais de R$8 mil para os agricultores e a próxima edição será no dia 10 de janeiro de 2021. Manaus 5:55. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, protocolou o expediente junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado, solicitando ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana, CEINFRA, a inclusão das obras de revitalização da rampa que serve de acesso aos passageiros e cargas que vão à Vila do Novo Remanso, no município de Itacoatiara. Em seu documento, Cabo Maciel solicita a inclusão das obras de infraestrutura na rampa de acesso ao Novo Remanso para que possa dar mais dignidade às pessoas que trabalham e utilizam aquele porto. Este ponto representa muito para nossos irmãos de outras comunidades, por isso vou reivindicar junto ao governo do estado a recuperação em caráter de urgência dessa rampa que ajuda e muito no embarque e desembarque de pessoas e dos produtos que serão comercializados em Itacoatiara e em Manaus, destacou Maciel. Governador Wilson Lima anuncia abono do Fundeb para mais de 26 mil servidores estaduais da educação. J. tem os detalhes. O governador Wilson Lima assinou ontem o decreto número 43.182/2020, autorizando o pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb para 26.700 servidores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC. No total serão destinados 142
2,6 milhões de reais para o abono do Fundeb para os servidores funcionalmente vinculados e lotados na SEDUC e que estejam no exercício de suas atividades. O governador Wilson Lima afirmou que esse é o segundo maior abono do Fundeb da história do Amazonas e com um feito inédito. Durante pandemia, em que nenhum estado ainda anunciou pagamento de qualquer tipo de abono, de qualquer pagamento extra para os servidores da educação, o estado do Amazonas está fazendo isso, resultado de ajuste fiscal, de reordenamento das nossas contas, de revisão de contratos na SEDUC, e nós estamos pagando hoje um abono Fundeb para os professores e também para todos os administrativos, do diretor ao merendeiro. Esse pagamento será feito no dia 29 agora de dezembro. E no dia 28, um dia antes, nós vamos adiantar o pagamento do salário de dezembro. O abono pago aos servidores da SEDUC vai contemplar de forma inédita os trabalhadores das áreas técnica e administrativa, os quais receberão parcela única de R$4.000. Para os professores e pedagogos, o abono também será quitado em parcela única no valor de R$4.000 para cada 20 horas de trabalho. Isso significa que profissionais com vínculo de 40 horas receberão R$8.000 e aqueles com vínculo de 60 horas, R$12.000. O secretário da SEDUC, Luiz Fabian, afirmou que o pagamento do abono é um reconhecimento aos esforços e à contribuição que os servidores deram à educação em um ano marcado pela pandemia de Covid-19. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, por meio da Escola de Administração Penitenciária, disponibilizará aos internos e servidores das unidades prisionais de Manaus a oportunidade de participarem do 6º concurso de redação da Defensoria Pública da União. O tema da redação deste ano é Entre o Céu e o Asfalto. Onde está a dignidade da população de rua? De acordo com a diretora da ESAP, Sônia Cabral, as inscrições para esta edição estão sendo realizadas por meio de uma equipe técnica da escola e a entrega das redações está sendo feita pelo e-mail da instituição. Ao todo, 167 internos estão aptos a participar do concurso. Na madrugada desta terça-feira, a Secretaria de Fazenda do Amazonas, Cefaz, apreendeu mais de 100 volumes de mercadorias com suspeita de estarem desacompanhados de notas fiscais. A operação ocorrida no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes decorreu do Serviço de Inteligência do Fisco Estadual, que identificou a chegada de um volume acima do normal de bagagem de turistas. Os passageiros que nesta madrugada chegaram ao aeroporto com fardos de roupa sem nota fiscal tiveram a carga retida e encaminhada para o depósito da Cefaz no bairro de São Francisco. A mercadoria retida no depósito passará por conferência. A liberação depende da apresentação das notas fiscais de aquisição. Os proprietários que não tiverem o documento terão de recolher o ICMS e pagar multa, que pode chegar a 100% do valor do tributo. Um levantamento do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON-AM, constatou variação de até 256,65% nos produtos da ceia de Natal. A pesquisa foi realizada em 11 supermercados de Manaus entre os dias 1º e 11 de dezembro. A equipe do PROCON levou em consideração 93 produtos, divididos em 10 categorias: azeites, batata palha, bombons, carnes congeladas, conservas, farofas, frutas em calda, leite condensado e creme de leite, panetone, chocotones e vinhos e espumantes. O produto com maior variação foi o pernil desossado, temperado e congelado da marca Sadia com preço de R$19,90 a R$69,90. Outro item com grande diferença foi o chocolate alpino, com menor preço de R$5,25 e o maior R$17,99, o que sinaliza uma variação de 242,67%. O diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jadiel Fraste, lembra que o órgão não tem competência legal para determinar valores de produto. Com isso, a pesquisa de preços tem caráter informativo. 6h08, vamos até Manacapuru. Bom dia, Alberto Zegdeg. Bom dia, Eduardo, bom dia, ouvintes da difusora. Bem, Eduardo, mais uma vez vem à tona o desaparecimento dos mais de 14 milhões de reais destinados à construção do presídio estadual de Manacapuru. Segundo informações, o Fundo Penitenciário FUNPEN liberou em 2016 cerca de 32 milhões de reais para o estado do Amazonas,
Desses 32 milhões, 14 milhões vieram para Manacapuru para a construção de uma penitenciária. Apesar do dinheiro ter sido liberado em 2016, o início da obra só se deu em 2018 e por pouco tempo. Depois essa obra parou e até então não se sabe onde estão os 14 milhões liberados para a construção do presídio. O presidente da capelania carcerária da Assembleia de Deus Tradicional, Marivando Ximenes da Silva, sente a dificuldade de trabalhar o preso, já que o local onde os presos estão é inadequado para o bom desempenho de seu trabalho. Ontem, por ocasião de uma manifestação no local da construção do presídio, Marivando Ximenes se manifestou pedindo explicação das autoridades. A nossa vinda aqui na manifestação pacífica é a questão da nossa ida em 11/12/2018, numa audiência pública na Câmara Municipal de Manacapuru, e ali foi acordado de que em 300 dias ia ser entregue o presídio, na capacidade de 287 presos. E nós não vimos isso. As autoridades falharam conosco. O presídio hoje se encontra no meio do mato, saquearam tudo, e a gente quer pedir aqui humildemente às autoridades, na pessoa do governador do estado, o seu Wilson Lima, que possa nos informar referente a essa matemática de que o dinheiro de 14.101.000 para a construção desse presídio. E aí a gente se deparar com a terraplanagem, a obra já no começo, e hoje não se existe mais nada. O seu Marco Vini de Almeida, da SEAP, também ele possa explicar para nós essa questão de paralisação. Se tem um terreno que foi doado pela Prefeitura de Manacapuru, se tem o dinheiro, se tem a vontade dos políticos, por que assim não fazem o trabalho? Marivando Ximenes finalizou pedindo ajuda não só do diretor da SEAP, Marcos Vinícius de Almeida, mas também do presidente do TJM, desembargador Domingos Jorge Salub, do Ministério Público do Amazonas e até do ministro da Justiça, André Mendonça de Barros, para a continuidade da obra, que além de paralisada, agora também saqueada. De Manacapuru, Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6:11. E vamos voltar a falar de preços de produtos natalinos. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPAM, realiza nesta quarta-feira o encerramento de perícia em produtos da época natalina e apresenta balanço da Operação Especial Boas Festas. A ação teve início no dia 26 de novembro e tem por objetivo fiscalizar o comércio da capital e região metropolitana para verificar o peso, quantidade e qualidade de produtos como panetones, frutas cristalizadas, nozes, castanhas, uvas passas, ameixa, peru, chester, tender, bacalhau, vinhos, dentre outros. As empresas que forem flagradas comercializando produtos irregulares serão notificadas e terão os produtos apreendidos. Os responsáveis têm prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao IPAM, estando sujeitos às penalidades previstas na lei, como advertência e multa, que pode chegar a R$1.200.000. Enfrentando um ano atípico, desafiador e repleto de adaptações em virtude da Covid-19, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, encerra seus trabalhos administrativos nesta quarta-feira, às 10 horas, na última sessão do Pleno em 2020, a 42ª sessão. Ao todo serão apreciados 75 processos, em sua maioria representações e prestações de contas. Na 42ª pauta constam 25 representações, 20 prestações de contas, 18 recursos ordinários, revisão e reconsideração e 3 denúncias, 4 tomadas de contas e 5 embargos de declaração. Entre as contas a serem apreciadas estão a do ex-prefeito de Itapiranga, Nadiel Serrão do Nascimento, referente ao exercício financeiro de 2015, e do ex-prefeito de Humaitá, Humberto Neves Garcia, no exercício de 2017. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, concluiu no primeiro semestre a revitalização do sistema viário de Guajará. E agora, em dezembro, a construção do ramal do Gama, na zona rural do município, distante 1.476 quilômetros em linha reta de Manaus. O investimento total das duas obras é de 20.605.897,60 centavos, que corresponde à pavimentação de 9.039 quilômetros do sistema viário da sede do município, atendendo 48 ruas, e a construção de 19,22 quilômetros do ramal do Gama. 6 horas mais 13 minutos em Manaus.
O serviço de oftalmologia será expandido na rede credenciada ao Sistema Único de Saúde SUS do Amazonas. A Secretaria de Estado de Saúde ampliou em 74% o número de exames de oftalmologia ofertados de forma gratuita à população mensalmente. A ação faz parte do Programa Saúde Amazonas de reestruturação da saúde no estado. Por mês, mais de 40 mil exames oftalmológicos são oferecidos pela rede conveniada. Todos os procedimentos são marcados por meio do Sistema Nacional de Regulação, o SISREG. 6:14. Entre o pico da pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2020 e a situação atual, o estado do Amazonas reduziu a taxa de letalidade por Covid-19 em 67,5%, de 8,09% em abril de 2020 para os atuais 2,6%. A taxa é medida pelo número de óbitos em relação à quantidade de casos. O estado também tem registrado as maiores quedas na média móvel de óbitos por Covid-19 entre os 27 estados da federação e o Distrito Federal. Conforme o consórcio de imprensa que integra vários veículos de comunicação do país, na última semana, o Amazonas registrou 48% de queda na média móvel de óbitos. Além do Amazonas, apenas Maranhão e Ceará registraram queda na média móvel de óbitos, segundo o consórcio de imprensa, na contramão de quase todo o Brasil, onde essa média só cresce. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSM-AM, através do Boletim Diário de Covid-19, edição número 256, divulgado nesta terça-feira, traz o registro de 651 novos casos de Covid-19, totalizando 187.930 casos da doença no estado. Nesta edição foram confirmados 15 óbitos por Covid-19, 7 ocorridos no dia 14 de dezembro, 8 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.026 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira foram registrados 6 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que dos 22.271 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde, o que corresponde a 11,85% dos casos confirmados ativos. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, se reúne pela última vez em 2020, na próxima quinta-feira, amanhã às 10 horas, para deliberar sobre pauta que relaciona 40 projetos industriais com investimentos estimados em 2,65 bilhões de reais e 1.806 empregos ao longo dos próximos 3 anos. A reunião será realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIAAM, de modo presencial somente para os conselheiros e com transmissão pelo canal SEDEC do YouTube, o SEDEC Amazonas, para os interessados. Um dos destaques da pauta é a proposta de diversificação da linha de eletrodomésticos da Mundial no Polo Industrial de Manaus, que deve abrir cerca de 130 vagas no mercado de trabalho, com recurso de aproximadamente 159 milhões de reais no segundo semestre de 2021. O Grupo Mundial vai instalar sua nova planta industrial na fábrica antes ocupada pela Sony, que encerrou suas atividades no estado em setembro deste ano, com a produção da nova linha de eletroportáteis, que inclui televisores, condicionadores de ar e micro-ondas. Polícia. Neste ano, os indicadores de criminalidade em Manaus têm apresentado quedas históricas. De janeiro a outubro, houve redução dos principais indicadores, com destaque para a queda nos registros de crimes violentos letais intencionais, que engloba os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os homicídios tiveram a maior queda, com 20% de redução. Em 10 meses, o número de homicídios da capital amazonense soma 547 registros. O número é 20,4% menor que o registrado em igual período do ano passado, quando houve 688 casos. Com as ações integradas da segurança pública e maior repressão às atividades criminosas, a redução na quantidade destes crimes representa 141 casos a menos que no mesmo período do ano passado. Esse é o resultado de um trabalho integrado. Quando assumimos a secretaria, recebemos uma meta programada de redução anual de 5%. Só agora, no ano de 2020, estamos reduzindo os homicídios, por exemplo, em 20%. É o planejamento do sistema e a dedicação dos policiais no dia a dia
para gerar tranquilidade à nossa população, disse o secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Arbonati. Desde 2009, este é o ano com a menor quantidade de homicídios, se comparado aos 10 primeiros meses do ano. À época, haviam sido registrados 553 crimes desse tipo em Manaus. E isto se reflete nas ruas de Manaus. Manaus vive noite e madrugada de calmaria sem nenhuma morte por violência. Quem tem os detalhes, nossa unidade externa, Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Eduardo Silva, parabéns aí, graças ao trabalho da Polícia Militar, parabéns a todos os policiais militares, grande redução aí no número de homicídios graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo. Parabéns, Coronel Bonetes, Coronel Paiva, Coronel Norte, comandante-geral da Polícia Militar. Tá aí, grande notícia nesse final de ano para o Amazonas, com grande redução de homicídios. O fato é que a pedra hoje está vazia, mas vamos os destaques de polícia. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Um crime bárbaro, uma monstruosidade aconteceu no município de Barreirinha. Um casal foi preso lá na zona rural de Barreirinha pelo crime de estupro. O homem é padrasto de uma jovem de 22 anos. O fato é que ela é, abusada, ela é estuprada pelo padrasto desde quando tinha 14 anos de idade. A jovem já engravidou 4 vezes desse monstro, desse desgraçado. A parideira que é mãe dessa jovem, ajudava o padrasto, que é o macho dela lá, ajudava ela a estuprar a própria filha. As informações dão conta, a polícia relatou aí, passou para as informações para nós, dizendo que a mãe amarrava, quando ela era bem novinha, quando tinha 14 anos, a mãe amarrava a filha para que o padrasto pudesse estuprá-la. Senão ela, para não perder o homem, deixava que ela estuprasse a própria filha. Isso aconteceu lá no município de Barreirinha. Agora você que está ouvindo o Jornal da Manhã, imagine a cena, a mãe amarrando a filha para que o padrasto pudesse estuprá-la. Ela veio sofrendo muito. A polícia chegou junto. As prisões foram determinadas pela juíza. Parabéns para a juíza Larissa Padilha Roriz Pena, da comarca de Barreirinha. Ela mandou prender o padrasto e mandou também prender a mãe da jovem, a desgraçada, a parideira, junto com o monstro, já estão atrás das grades. Essa daí jamais pode ser chamada de mãe. É uma parideira, uma cachorra velha que mandava, que permitia que o padrasto, outro monstro desgraçado, tomara que esses dois apodreçam na cadeia. Parabéns aos policiais e à juíza lá do município de Barreirinha. Ah, monstro desgraçado. Tomara que ele chegue aqui na penitenciária, Daí já sabe como é que é. Uma motorista de aplicativo foi encontrada dentro do porta-malas do próprio carro, após ter sido sequestrada, ameaçada de morte. Isso aconteceu, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, lá na rua Nápoles, no bairro da Redenção. Os criminosos entraram no carro e pediram solicitando uma corrida para o bairro do Manoa. Logo, eles anunciaram o assalto. A vítima ficou jogada dentro do porta-mala e toda hora era ameaçada de morte. Graças ao trabalho da polícia e da empresa, de onde o carro faz parte, chamaram a polícia, e a polícia, com muita habilidade, rapidamente conseguiu prender os bandidos. Parabéns aos policiais da Força Tática, que livrou aí da morte, com certeza, dessa motorista de aplicativo. Graças ao grande trabalho da polícia, mais uma vez aí os policiais da Força Tática salvando vidas, dessa vez de uma motorista de aplicativo. Graças ao grande trabalho, graças a Deus, não houve morte. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, o 6º DIP. E mais, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Um adolescente de 17 anos levou um balaço na perna.
foi na rua Itagibe, lá no bairro do Alvorada. Antigamente era tão bom achar a rua lá no Alvorada, era a rua 1, rua 2, rua 3, agora apareceu um para botar o nome da rua lá, de Itagibe, lá no bairro do Alvorada. O bandido teria discutido, né? Tinha discutido com o vizinho por conta de uma bicicleta. Daí, conforme a polícia, o suspeito do crime, que é dono lá da estância onde a vítima mora, durante a discussão ele teria disparado um tiro de arma de fogo na perna do adolescente, que foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro 28 de agosto. Tomara que prenda o dono dessa estância. Era dono de estância não, agora é bandido. Tentou matar uma pessoa, tentou matar um jovem de 17 anos de idade. Após o crime, lógico, o covardão, o desgraçado, o que tentou matar, o dono da estância, conseguiu fugir. Eu ainda não tenho o nome dele, mas amanhã eu digo o nome desse desgraçado que está foragido. Bandido, desgraçado, covarde! Pegou o beco com medo depois de cometer o crime. Não é macho lá, não tá dizendo que era homem, por que tu não ficou? Pegou o beco, deve estar vestindo saia a 1h dessas. Pronto, socorro, Junúncio! O gigante da zona leste da cidade. O gigante está ficando cada vez maior. A obra de ampliação lá do pronto-socorro João Lúcio está ficando bonita, está ficando cada vez maior. E ontem o pronto-socorro João Lúcio recebeu uma pessoa vítima de agressão física, pegou uma pisa, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações do ponto Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, que tudo ocorreu devido a uma discussão que ocorreu assim, tipo do nada, em uma parada de ônibus. Os dois homens estavam na parada, daí o ônibus passou e um acabou esbarrando no outro. A discussão continuou dentro do ônibus, daí os dois resolveram descer para brigar. E um acabou levando a pior, dando entrada no pronto-socorro do Lúcio, cheio de hematomas. Pronto, socorro, Plantão Araújo. O Plantão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi riscado a faca, um homem teve as costas riscadas a faca devido a uma briga por causa de mulher. As primeiras informações dão conta de que os homens estavam bebendo, os dois homens estavam bebendo, daí chegou uma terceira pessoa, uma mulher que pediu para sentar na mesa. Ela usava um short desse tipo de lycra, um top, uma mulher pesando aproximadamente 90 quilos de idade, 90 quilos, idade, uma senhora já de 40 anos de idade. Daí, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, os dois estavam querendo a mulher. Já embriagados, eles estavam ali com aquela vontade com coragem de mamar em onça. Pensa na mulher feia, toda cheia de marca de pano branco, de pano preto, aquelas marcas de curuba, aquela marca de catapora aqui na roupa, sabe? Perto assim do short. Meu amigo, a visão do inferno. Ainda assim, os dois acabaram brigando e um deles estava armado de faca e a faca que estava lá servindo para cortar o tiragosto acabou sendo arma de crime e um acabou cortando a costa do outro. Ele não quis enfiar a faca não, só fez riscar mesmo. Meu amigo, vai levando ponto bom lá no pronto-socorro Plantão Araújo. Esses dois homens, rapaz, a mulher não vale nem ponto. Imagina esses monte de pontos que ele vai levar na costa. Pensa na mulher feia, jogada, e há quem diga que ela repassa droga e também é usuária. A mulher da mais alta periculosidade foi motivo de discussão e quase morte em um bar localizado na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Você que bebe demais, todo cuidado é pouco. A curubenta estava sendo chamada lá na área, lá de Malumada, por um dos bêbados, para você ter uma ideia de quanto esses desgraçados beberam
lá na zona leste da cidade, na minha querida zona leste do coração. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. A pedra está vazia. A pedra do IML está criando teia de aranha. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu no tiro, ninguém morreu por violência, por agressão física na cidade. Nas últimas horas, nenhum homicídio ocorrera na cidade, graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo. E a pedra está criando teia de aranha. E o passarinho da morte! Eu acho que a Secretaria de Segurança prendeu a chave do passarinho da morte. Ninguém morreu e o passarinho da morte não sobrevoou a cidade. Agora é contigo, Eduardo Silva. Esportes. O Palmeiras é o primeiro semifinalista da Copa Libertadores 2020. O Verdão venceu o Libertad no jogo de volta das quartas de final por 3-0 disputado no Allianz Parque. Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Menino foram os autores dos gols. No placar agregado, os brasileiros venceram por 4-1. Agora o Alviverde aguarda o vencedor do confronto entre Nacional do Uruguai e River Plate para saber contra quem irá jogar na semifinal. A negociação entre Palmeiras e Hulk avançou nesta semana. A Gol apurou que o Verdão começou oferecendo um contrato válido por 2 temporadas para o veterano atacante. Com a maioria dos votos, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou na noite desta terça-feira o orçamento para 2021. Em reunião híbrida realizada na Gávea, a previsão é de uma receita bruta de 953 milhões de reais em 2021, valor superior de 2020, que estimava inicialmente 726 milhões. Eduardo Silva, o placar dos jogos desta terça-feira. Campeonato Brasileiro Série B, Oeste 0, Cuiabá 2. Sampaio Corrêa 0, Avaí 1. Cruzeiro 1, CSA também 1. Vitória 0, Juventude 1. Copa Libertadores da América, Palmeiras 3, Libertad 0. Copa Sul-Americana. Universidade Católica 1, Vélez Sarsfield 3. E agora os jogos desta quarta-feira. Campeonato Brasileiro Série B, às 16h39, jogam Brasil de Pelotas e Botafogo de São Paulo. Às 18h15, Guarani e Confiança. 1 hora depois, Chapecoense e Náutico. Na Copa do Nordeste. 19h30, Atlético da Bahia e Botafogo da Paraíba. Campeonato Brasileiro na Série A, 2 jogos. Ambos às 21h30 pelo horário de Brasília, jogam São Paulo e Atlético Mineiro e Atlético de Goiás e Fluminense. Na Copa Sul-Americana. Às 19h15 tem Defensa e Justiça e Bahia. E às 21h30? Coquimbo e Júnior de Barranquilha. Copa Libertadores da América, 2 jogos. Às 19h15, Clássico Regional Santos e Grêmio. Depois, às 21h30, Racing Clube e Boca Juniors. Últimas notícias. O dólar recuou 0,69% e fechou a R$5,0877. Após fechar com alta de 1,34% a 116.148 pontos, o Ibovespa agora acumula ganho de 0,43% em 2020. O Ministério da Economia revisou de 1,067 para 1,088 reais a sua previsão oficial para o salário mínimo a partir de janeiro de 2021. O aumento está na proposta de alteração da Lei Diretrizes Orçamentárias LDO, documento enviado ontem ao Congresso Nacional. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal começa o pagamento da 9ª parcela do auxílio emergencial. Os nascidos em abril receberão um benefício de R$300 nesta quarta-feira. O valor estará disponível na conta digital do banco. Durante esta semana haverá 6 pagamentos da 9ª parcela do auxílio emergencial, incluindo o de hoje. Para os nascidos em março, o benefício foi creditado pela Caixa na última segunda-feira. Os pagamentos seguem na semana para aqueles que nasceram em abril, maio, junho, julho e agosto, sendo que esses 2 últimos serão feitos no domingo, dia 20. O índice geral de preços 10, o IGP-10, desacelerou a alta a 1,97% em dezembro, com a inflação ao produtor perdendo força no último mês de 2020, mas ainda terminou o ano com uma alta acumulada de 24,5%.
4,16%, informou ontem a Fundação Getúlio Vargas. A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central, divulgada na manhã de ontem, indicou que a projeção para o IPCA de 2020 no cenário que utiliza juro fixo e câmbio variando conforme a paridade do poder de compra está em 4,3%. Este cenário pressupõe Selic a 2% ao ano e câmbio partindo de R$5,25. Já a projeção para 2021 está em 3,5% e o cálculo para 2022 está em 4,%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira que é mais barato o governo fechar acordos para vacinar a população contra a Covid-19 do que prolongar o auxílio emergencial. O governo tem indicado que não prolongará o auxílio emergencial em 2021. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, há algumas parcelas a serem pagas à população no começo do ano que vem, mas relativas ao benefício aprovado neste ano. Avessa a proposta de prorrogação do auxílio emergencial que traria um custo extra aos cofres públicos em 2021. A equipe econômica tem um plano de contingência para o caso de os índices de adesão ao distanciamento social voltarem a subir como reação ao repique da Covid-19. Entre os instrumentos está a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS e do pagamento do abono salarial, uma espécie de 14º salário a trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, se for necessário. O plano está sendo tratado como uma espécie de vacina para garantir a sustentação da retomada econômica, caso haja um recrudescimento ainda maior da doença antes de o país alcançar ampla imunização da população. 6:46 em Manaus. O Brasil perdeu 5 posições no ranking mundial de IDH, apesar de uma leve alta do índice. O país agora ocupa a posição de número 84 entre 189 países analisados em termos de desenvolvimento humano, apesar de índice ter sido uma leve melhora. A média brasileira é menor do que a do Chile, Argentina, Uruguai e da Colômbia. O ranking é liderado pela Noruega. O Supremo Tribunal Federal formou o placar de 6 votos a 5 contra a possibilidade de divisão de pensão por morte em caso de 2 uniões estáveis simultâneas comprovadas na Justiça. O julgamento começou na sexta-feira e é realizado no plenário virtual, em que os votos são incluídos direto no sistema do STF. Todos os ministros já apresentaram seus votos, mas a votação termina oficialmente na sexta-feira. A Corte de Cassação da Itália, maior instância judicial do país, confirmou nesta terça-feira a condenação a 15 anos, 5 meses e 20 dias de pensão de Edson Tavares, ex-namorado de Miss Jéssica Norato, por tê-la atacado com ácido em 2017. Um homem que assassinou 9 pessoas e guardou suas cabeças depois de contatá-las pelo Twitter foi condenado à morte em um caso que chocou o Japão. Takahiro Shiraishi, apelidado de assassino do Twitter, foi preso em 2017 depois que partes de corpos foram encontrados em sua casa. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que modifica a lei que trata do Programa Nacional de Imunização para criar a carteira digital de vacinação. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada em meio à expectativa da aquisição e aplicação de imunizantes contra a Covid-19. E atenção! O Brasil registrou 964 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 182.799 a quantidade de vítimas da pandemia de Covid-19, informou o Conselho Nacional de Secretário da Saúde nesta terça-feira. O número recorde desde 30 de setembro, quando foram computados 1.041 falecimentos, não contabilizou os dados do Amapá, que por problemas técnicos não atualizou os dados ontem. O Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal que a vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 começará no país 5 dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, dar autorização para o uso do imunizante, seja o registro emergencial ou definitivo. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira que todos os 27 países do bloco começarão a vacinar sua população no mesmo dia, assim que uma vacina for aprovada pelo órgão regulador europeu. Começaremos a vacinação o mais rápido possível, todos juntos, todos os 27, no mesmo dia, da mesma forma que passamos por esta pandemia junto, disse von der Leyen em uma sessão do Parlamento Europeu em Bruxelas.
O presidente Jair Bolsonaro emitiu nesta terça-feira mensagem oficial em que cumprimenta o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. O comunicado ocorre um dia depois da votação do Colégio Eleitoral, que confirmou a eleição do democrata como próximo presidente norte-americano e 5 semanas após o encerramento das eleições. Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Estarei pronto a trabalhar com Vossa Excelência e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos, disse Bolsonaro. A mensagem foi publicada pelo Ministério das Relações Exteriores e reproduzida nas redes sociais do presidente brasileiro. 6h50 em Manaus, das manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. O presidente diz que 89 mil reais em cheques de Queiroz eram para ele, não para Michele. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro desiste de Renda Brasil e auxílio emergencial, mas quer aumentar Bolsa Família. O estado de São Paulo. Países ricos limpam estoques e deixam mais pobres sem vacina contra a Covid. No Planalto Central, destaque de capa do Correio Brasiliense. Brasil registra 964 mortes por coronavírus em 24 horas, recorde desde setembro. Valor econômico. Congresso aprova socorro a estados e municípios e amplia de 6 para 10 anos regime de recuperação fiscal. Em BH, principal matéria de capa do jornal O Estado de Minas. Bolsonaro chama Dória de rato e alfineta, calcinha apertada. No Recife, o centenário Jornal do Comércio. O governo apresenta nesta quarta-feira o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Fortaleza, Diário do Nordeste. Pastor diz que Coronavac causa câncer e possui HIV. E Ministério Público quer acionar a Justiça. Porto Alegre, 0h. Senado rejeita indicado do governo federal para a delegação permanente do Brasil na ONU. Vamos agora às manchetes dos jornais locais que chegaram à redação do Jornal da Manhã, começando pelo também centenário, Jornal do Comércio. Indústria fecha ano com balanço positivo. Amazonas em tempo. 13º, governo do Amazonas injeta 1,2 bilhão de reais na economia. A crítica. Educação. Rateio entre servidores. Abono do fundo será de até 12 mil reais. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.